Então, o tema da roda de conversa hoje é musicalidade e territórios indígenas. Eu queria chamar os participantes para compor a nossa tarde de conversa, que são 3 pessoas muito importantes para os seus povos, para o movimento indígena, são pessoas que são muito envolvidas, né, com a luta por direitos e têm uma trajetória e bastante experiência já com essa temática da importância das culturas, dos saberes indígenas e das relações desses saberes, desses conhecimentos, dos quais fazem parte os cantos, as musicalidades, com a defesa pelo território, com a ocupação dos territórios indígenas e a vida plena, né, em seus próprios territórios. Então, eu queria chamar aqui o Davi Guajajara, por favor, Davi, professor Davi, cantor. Eu acho que a gente pode fazer uma apresentação de cada um. O Davi Guajajara, ele se apresenta também como professor, né? Professor bilíngue. Ele é um mestre de cantos, né, Davi? Que se coloca como um guardião da música Guajajara. Então, ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele nesses trânsitos, dentro da aldeia, fora da aldeia. A gente vai colocar essas questões, né, à medida que a gente for apresentar. Isso mesmo. Obrigada, Davi. Boa tarde, pessoal. Queria chamar também Concita Sompré, do povo Gavião Kikatejê. Muito obrigada, Concita. A Concita é uma liderança feminina do povo Gavião Kikatejê. Ela é cofundadora da Amiga, que é a principal rede de mulheres indígenas nacional, que acabou de organizar agora a Marcha das Mulheres Indígenas. É um movimento importantíssimo, né? Faz parte também da associação indígena, né, da comunidade, trabalha na prefeitura, atua nacional e internacionalmente em diversas redes, né, e organizações indígenas. Então, ela tem muito também para compartilhar aqui com a gente. E o terceiro convidado vem um pouquinho mais de longe, porque, né, temos aqui Maranhão, Pará, e agora a gente tem o Acari Uaurá, da terra indígena do Xingu, do povo Aujá. Ele é também um grande conhecedor, né, da cultura do seu povo, das sonoridades, da musicalidade, é cantor, faz registros, professor, né, Acari? Então, está lá na luta também, no seu território, pela circulação desses saberes com os quais, assim, acredito que a música tem um papel central também. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de a gente estar fazendo esse bate-papo, essa conversa. A gente pode começar, cada um se apresentando um pouco, falando um pouco da sua trajetória, né? E depois a gente pode colocar perguntas. O pessoal que está aqui também presente pode colocar perguntas no final. É uma roda de conversa, né? E eu acho que é isso, a gente se atentar para uma coisa, um ponto muito importante dessa mesa, que é pensar as musicalidades indígenas não como uma coisa separada, né? Assim como a gente tem essa ideia de música como uma coisa que existe por si só. Eu acho que nos mundos indígenas, mais do que, né, do que qualquer outra experiência que a gente tenha, as musicalidades estão muito arraigadas com as relações com o território, com os seres que habitam o território, com os seres não humanos, com o dono do rio, com esses seres com os quais os xamãs às vezes se comunicam justamente para aprender esses cantos, que são, muitas vezes, de uma autoria que não é humana e também, ao mesmo tempo, faz parte de um pertencimento territorial. São cantos que pertencem àquele lugar. Então, acho que faz muito sentido a gente estar pensando a relação intrínseca entre música e terra, música e territorialidade. Se eu estiver errada, vocês me corrijam, que eu estou sempre aprendendo, tá bom? Então, vamos começar aqui em ordem, Davi. Se quiser se apresentar, a gente faz primeiro uma roda breve de apresentação, depois a gente continua para nossas conversas. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Davi Gomes Guajajara, do território Araribóia, aqui do estado do Maranhão. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Sou Concita Sompré, professora também, na licenciatura intercultural. Tenho uma trajetória dentro do meu território de luta pela permanência e reavivamento da língua, a partir dos falantes, que são os mais velhos,
faço esse trabalho dentro da escola, apesar de que hoje a gente sabe que falar a língua é uma questão de necessidade, da importância que ela tem. Então, me coloco aqui hoje como um aprendiz dos falantes, dos que cantam, mas trazendo comigo também todo aquele desejo de levar e trazer o que a gente vive no cotidiano a partir da música e o que ela representa para os nossos povos. Então, boa tarde, né, para todos, para todas e as jovens. Então, neste momento eu estou aqui, né? Primeira vez que eu estou participando desse evento que está acontecendo nesse momento. Eu fico muito feliz. Eu agradeço a Magda dando a oportunidade para mim, para a gente vir para cá, né? E pegar aquela experiência dos outros parentes também, né? Porque daqui para frente vamos melhorar a luta, né? E então, no meu caso, eu sou cacique da aldeia, tá, na minha comunidade, né? Eu considero como o cantor, o mestre lá do meus regiões, né? Então, eu moro no Xingu, Mato Grosso, estado de Cuiabá, né? Então, lá que a gente estamos tentando resgatar nossa cultura, né? Até agora, infelizmente, eu consegui resgatar a nossa caverna, chama Camuquacá, ficamos fora do Parque Indígena do Xingu. E eu fui atrás, eu conquistei muito, eu fiquei 10 anos para conquistar, para retornar e réplica para meu povo. E agora a gente estamos, ano passado que a gente estamos inaugurando a nossa réplica que a gente construiu no outro país, que eu fui atrás, você tem que ir lá no Londres, tem que ficar atrás disso para conseguir essa resgate para meu povo. Por que a gente estamos muito preocupados com os nossos jovens de lá? Porque eu não sei como é que vocês pensam também, nos parentes que estão pensando, né? Tem vários acadêmicos dos professores também. Eu já fui no professor também. Eu já fui no professor, mais educação, né? Porque lá a gente precisa professor mais educação. E dar aula, como é que é a pintura corporais, como é que é a regra, como é que é respeito, para você respeitar a sua cultura. Isso a gente estamos colocando a nossa daqui para frente, né? Eu fui como professor 7 anos, eu trabalhei na escola 7 anos de dar aula, mais educação. Mas neste momento eu estou aqui, né? Como representante dos povos indígenas lá do Xingu. Aqui não tem mais outras pessoas, tá aqui futuro vamos melhorar, né, para a gente trazer mais nosso grupo, né, para a gente fazer uma comemoração e a dança e a musical, né, porque nosso costume que a gente dança junto com as mulheres, né, tem que ter as mulheres, tem que ter os homens também, né, para dançar junto, né. Neste momento eu estou aqui sozinho e cantando. Daqui a pouco eu vou fazer fazer uma apresentação um pouquinho, né? Eu vou passar. Daqui a pouco nós vamos passar filme também para vocês assistir, né? O que a gente estamos levando aqui para frente no futuro para melhorar essa nossa situação no nosso território. Obrigado. Obrigada, pessoal, pelas apresentações. Eu queria chamar a atenção aqui para o público, Gabi, Chico, para o público presente, que aqui, gente, nós temos uma pequena representação da enorme diversidade linguística e cultural dos povos indígenas do Brasil, né? Porque a gente tem o povo Guajajara, que é falante da língua, né, Tenterrá, que é uma língua do Tupi-Guarani, do tronco Tupi. A gente tem uma falante do povo Gavião, Kikatg, que é uma língua do tronco Macro-G, uma língua da família G.
e o Aujá, que é dos Arawak. Então, é uma língua completamente diferente da outra, como se fosse russo e português aqui. Eles são de troncos diferentes mesmo. Só que é interessante, que eu queria ouvir um pouquinho que vocês contassem, que assim, a importância dessas festas, dos rituais, da retomada desses conhecimentos, do trabalho que vocês fazem em torno da cultura, que tem, né, os cantos, a força disso. Queria que vocês falassem um pouquinho das questões de cada um do território de vocês, como que acontece essa luta, né? Você nas escolas indígenas, você enquanto um guardião desse conhecimento, como que é no seu território, você, Concita, que trouxe aqui, né, o grupo de jovens ontem para se apresentar, a importância disso na luta, que a gente sabe que os territórios indígenas continuam ameaçados. A gente está em 2025, mas se a gente não marcar essa presença com a força dos conhecimentos, que são conhecimentos cantados, que são conhecimentos dançados, que não são só conhecimentos, né, etéreos, assim, da palavra escrita, estudo, são conhecimentos vivos, né? O Acari também, se puder trazer um pouco dessa força viva dos cantos, da cultura, das festas, na luta pelo território e pelos direitos, né? Quando eu falo território, é pensando também em direitos pelo bem viver. Então, fiz uma pergunta bem ampla aqui para vocês falarem um pouquinho dessa experiência de vocês em cada um dos territórios. Davi me deu a honra de conversar. Estou aqui no meio desses dois grandes líderes, é uma honra estar aqui. Pessoal, a gente precisa falar um pouco do contexto indígena, como que com essas populações indígenas chega no século XXI, 525 anos depois de tanta violação e violência que temos sofrido ao longo das décadas. Existem povos indígenas que falam 100% a língua indígena. Existem povos indígenas que só os mais velhos falam. Existem povos indígenas que a língua já morreu. A língua Caicatejê, a língua do povo Gavião, da terra indígena Mãe Maria, está em risco de morte. Segundo pesquisadores e estudiosos, e eu também sou uma das pesquisadoras, fiz um trabalho em 2016, quando estava fazendo licenciatura. A língua Caicatejê, ela não tem muito tempo de vida. Ela tem aí uns 25 a 30 anos a mais para ela declinar e morrer. Isso significa o quê? Significa que ela está viva porque ainda existem os mais velhos que falam. Após a morte desse mais velho, a língua tende a morrer. Não é falada mais. Existem as pessoas que falam palavras soltas, frases soltas, entendes. Alguns entendem, outros não entendem nada. Então, é um trabalho para nós que somos professores, para nós que vemos a necessidade dessa língua, para nós é angustiante ver isso, né? Eu, quando entrei no curso de licenciatura, eu entrei simplesmente porque eu sou da administração. Minha primeira formação é administração de empresa para trabalhar com organizações indígenas, associações indígenas, fortalecendo a institucional das associações indígenas. Mas eu fui para o lado da educação justamente com essa ansiedade que eu tinha de não falar a língua. Tá? Eu não falo a língua. Meus filhos moram no território, não falam a língua. E a maioria dos jovens, até os 40 anos, não falam a língua. Isso é desafiador para nós. Mas a gente não é pessimista. A gente vê uma relação muito forte. Tá? E a gente vê isso muito claro nos próprios Taneterrara do Pará, tá? Que já estiveram também com a língua já quase morta. A gente sabe que é parente deles. Os Pataxós, por exemplo, aqueles parentes que foram os primeiros a serem violentados, né, nas caravelas, que é os que moram na costeira da Bahia e por aí vai. Eles tomando isso, né, através do movimento, a vontade de querer aprender. E vão em busca de onde está e quem levou e traz. Então, no nosso território, eu não sou pessimista de dizer que tem uma luz no final do túnel. E isso se dá a partir do quê? A partir do canto. As meninas que aqui cantaram ontem não falam a língua, mas vocês viram elas cantando na língua? Isso, para mim, é um sinal positivo de que a gente pode reverter a morte da língua através do canto, porque o canto ele unifica a comunidade num objetivo de dança. E a dança,
Não é uma dança por si só. Ela não está solta. Uma dança, ela tem um sentido e um significado. Ontem a gente viu aqui no documentário aqui, que tem a dança do Pana, né, lá no Gavião do Governador do Maranhão. E no nosso nós temos as danças que chamam-se dança de inverno e dança de verão. Então, nós temos as danças que acontecem no período da chuva e as danças que acontecem no período de verão. São as danças de inverno, né? A colheita do milho, que é a festa da iniciação das festas. Aí nós temos a festa do Hakpana, que é arara e gavião, né? E nós temos as festas do peixe, da lontra, da raia, do puraqué, que são os 4 peixes que classificam os clãs. Seriam mais ou menos para vocês entenderem. Então, um ano, os mais velhos decidem fazer a festa do Hakpana, no outro ano eles decidem fazer a festa, né, do peixe, que é o tepe, no caso, né? Então, as crianças, elas ficam em movimento, aprendendo a cantar, a dançar. Então, tudo é prática, tudo é vivência, tudo é imersão. E a escola termina que a comunidade joga esse desafio para a escola, né? Então, na escola, hoje, nós temos os professores que são bilíngues, temos os professores não indígenas e temos professores indígenas. E nós tentamos, a partir da escola, trazer essa vivência para dentro da escola, mas a gente sabe que é uma responsabilidade da comunidade de querer que isso venha revitalizar, fortalecer e não deixar morrer. É claro que tudo isso só é possível se a comunidade estiver em paz, se ela tiver tranquilidade para fazer tudo isso. E hoje a gente vive um contexto de muita pressão sobre os territórios. Territórios que não são demarcados, territórios que são de retomada, territórios que estão aguardando, né, as demarcações, territórios demarcados que não têm proteção, que quem faz a proteção somos nós, com nossos corpos, com as nossas vidas. E isso acontece muito, principalmente na região do Pará, região do Maranhão. A gente está vendo os ataques ali no Governador, né? Então, a pessoa não tem paz. Como é que ela vai reproduzir aquilo que é dela se ela não consegue mais ter o tempo dela? A gente vive num tempo que não é mais o nosso. O tempo do indígena é um tempo diferenciado. O tempo do não indígena é 362 dias, 364 dias, 8 horas, 12 horas de trabalho, acorda às 5, vai dormir meia-noite, e por aí tu não tem vida, tu não tem nada. Tu vive em função do trabalho, tu é uma pessoa que tu tem que produzir, tem que trazer, tem que criar. E a comunidade indígena, ela é um outro tempo. Só que esse tempo passou a mudar. E como passou a mudar, muitos do que levavam os conhecimentos com si já morreram. No nosso território, Mãe Maria, por exemplo, a gente não tem mais a figura do pajé. Isso é preocupante dentro de uma comunidade indígena, porque o pajé, ele é o elo que liga o espiritual ao existencial. Então, era através dos cantos, através do que ele ouvia, através dos contatos que ele tinha com os bichos, que ele reproduzia as músicas. E hoje nós temos, dentro do território, uns 2 ou 3 pajés que estão se reafirmando como pajé, numa outra linguagem, mas tentando buscar a fundo o que era a essência do próprio pajé, né? E não estou aqui criticando, não, gente. Eu só repito o que eu disse ontem. A cultura, ela não é estática e ela tem outros elementos, né? Hoje o pajé, ele já mistura banho com vela, né? Então, a gente respeita. É a forma que ele achou de encontrar um caminho que ligasse ele ao passado. Isso nós temos que reconhecer, ajudar, fortalecer e respeitar. E as comunidades, elas se apegam. Quando elas não se apegam aos pajés, elas se apegam aos pastores. Porque o que o indígena procura? Ele procura uma resposta daquilo que não tem no físico, né? Se o pastor chega lá, faz uma oração, gente, eu não estou falando aqui da igreja, só estou falando para vocês entenderem o que é essa relação nossa com o espiritual. Então, se a figura do pajé não está, as pessoas procuram alguma coisa. E a gente sabe que em muitos territórios a igreja tem assumido esse papel do pajé.
E muitas mortes têm acontecido, né? Morte espiritual do próprio povo, do conhecimento. Então, para nós, é um desafio manter a cultura, a sua identidade, a música, as histórias, os cantos, os rituais, com tudo isso que a gente tem sofrido, toda essa pressão que a gente tem sofrido para manter o território ali guardado, a floresta em pé, as frutas, os animais, porque a gente sofre ataque de todos os tipos. E a música, ela é, como no final de tudo, algo que liga a comunidade, seja na tragédia, seja na morte, seja na vida, no nascimento de uma criança, seja na passagem da criança para o adulto, da menstruação da menina, seja na gravidez, seja na nominação da criança. Então, para tudo tem uma música. Para tudo. Se a criança nasceu, tem uma música. Se a criança vai receber o nome, tem uma música. Se vai ter colheita de milho, colheita da comunidade, tem uma música. Se vai ter uma caça, tem uma música. Se vai ter coleta da castanha, tem uma música. Então, tudo é através de música. E os nossos mais velhos diziam o seguinte: como é que se aprendia uma música? Né? Ontem eu falei aqui, se o parente vai no mato e vê algo, ele fica observando e ali ele vai criando a música. Né? Assim como os cantores, os compositores que fazem as notas, assim são os criadores de músicas. Não é todo mundo que tem esse dom. Não é todo mundo. E no território isso é preocupante, porque novas músicas não estão surgindo. As músicas que tem são músicas que foram criadas há mais de 30 anos, com novos elementos, tipo, né, antes não tinha caneta. Como se fala, como se escreve uma música que agora, hoje, você precisa escrever, tem caneta. Né? Então, você assemelha. Nós, por exemplo, lá temos vários elementos de nomes que surgiram a partir de coisas que não eram, mas que se assemelhavam. Né? Então, tipo assim, uma coisa que eu observo é que, na época, não tinha caneta, mas a caneta não risca. Então, o palitinho que pinta, né, ele não faz o riscado. Então, se assemelha a caneta com o palitinho da pintura e faz ali uma palavra nova, e dali surge uma música nova. As mulheres têm um papel fundamental para avivamento dessa musicalidade. Ontem eu falei que, dentro do território Mãe Maria, o canto é mais masculino, mas as mulheres dão o tom. Vocês podem ver que elas repetem o Ipirã, que é aquele som, é como se fosse o coro, né? Canta-se, aí tem um coro. Então, as mulheres, o Aipirã é isso, elas repetem aquela parte que é delas. Então, as mulheres dão o som, o soneto e a tonalidade para a música. Então, uma música, como o parente falou, é necessário as mulheres estar presentes. E eu me sinto feliz, né? Porque nós estamos presentes. Não tem como desassociar a dança, a música, sem a participação das crianças, sem a participação das mulheres, sem a participação dos anciões. Então, é um conjunto, não está desmembrado. E aí, quando eu falo isso, eu falo do território, do povo gavião, Cãoicatg, Acrantecatg e Paracatg. Porque eu não posso falar do Guajajara, eu não posso falar do nosso parente aqui, não posso falar dos Caiapó, por mais que todo mundo pense que está todo mundo num balaio e todo mundo é igual. Não, gente. É diversidade de povos, diversidade de línguas, diversidade de cultura, diversidade de crença, diversidade. É um mundo. Cada etnia é um mundo. É uma cosmovisão, é uma coisa assim incrível. Nossa antropóloga sabe do que eu estou falando. Quem chega pensando que tudo é igual, vai cometer vários, como diz você, gafe, erro, né? E coisas muito ruins. Por quê? Porque lá no nosso, por exemplo, eu falei ontem que tem as festas em que as mulheres assumem o papel dos homens, né? E os homens assumem o papel das mulheres. Então eles vão vestir saia, vão vestir roupa, vão para a cozinha, vão ser mulher. Não estou falando nesse sentido de você pensar papel do homem, papel da mulher. Eu estou falando no sentido em que, no dia que é o papel da mulher, ela vai correr a tora, ela vai jogar a flecha, ela vai ficar sendo servida
no sentido de que os homens vão para o mato, pegar o abacaba, pegar o açaí, pegar a castanha, matar o tatu, o jabuti, vão preparar, vão fazer e vão levar para as mulheres. Então, essa é a inversão dos papéis. Vão dançar como mulheres. Né? Aí a festa fica linda, maravilhosa, porque a gente começa a sorrir dos homens, né? Que aí eles estão dançando igual a gente. A gente dança igual o homem. Vocês viram a gente dançando aqui ontem. Quem estava aqui viu, né? Você viu? É, pela internet. Então, a gente dança igual os homens e todo mundo acha legal. Mas quando os homens vão dançar igual as mulheres, aí a festa fica aquela brincadeira. E tem também a questão da música, que só é cantada pelo homem e só é cantada pela mulher. Então, quando elas vão para a roça, tem um canto delas. Né? Noite de lua, quando é de sentar, elas têm os cantos dela. Tem um canto das mulheres quando está no ritual da passagem. Então, são coisas particulares que não é discriminação, mas é o papel de cada um dentro do sistema de uma festa. E a festa, ela tem uma importância vital para a manutenção da identidade do povo gavião. É a festa que celebra o marco da existência, de toda aquela trajetória de conhecimento, de cargas. Então, dentro de uma festa, por exemplo, da arara e gavião, ali tem uma rainha, né? A rainha da festa, que é a Cui, que é a Pancui, a rainha do gavião e a rainha da arara. E, nessa festa, a família ela fica na obrigatoriedade de manter essa festa com alimento. Né? Então, durante a festa, que antes, com o passar do tempo, veio mudando, a festa durava aí 6 meses. 6 meses, alimentando, cansando no pátio, dançando, até o encerramento da festa, que é a noite toda. Né? E, para ter essa festa, tem que ter toda uma preparação, não é assim de qualquer jeito. É os mais velhos, é os pajés, são os que entendem, que vão pedir à família, que a filha entregue a filha, para que ela seja a rainha da festa. Aí a família diz, vocês vão respeitar? Vocês vão cuidar? Vocês não vão brigar, porque não pode ter briga durante a festa, não pode ter desavença, não pode cair, não pode furar o pé, não pode se machucar, não pode ter acidente. Porque dentro da cosmovisão do povo, isso é um agouro, isso é ruim. Então, quebra-se a festa. Então, durante a festa, tem que ter todo um cuidado com a rainha. A rainha, ela é como se fosse a abelha rainha, né? Que o zangão tem que cuidar com muita proteção. Estou fazendo uma analogia, mas nem se compara no que eu quero dizer para vocês. O que representa uma menina sendo rainha da festa. E a música, né? No decorrer da festa, seja ela da rainha, da arara e gavião, seja ela do tepe, quais são os elementos que vai para dentro da festa? Se for da arara e gavião, todos os cantos dos pássaros. Então, na festa, você ouve o som do papagaio, do periquito, né, do azulão, de todos os pássaros. Então, como é que isso se faz através de um ser humano? Através da observação e do contato que ele tem com a natureza. Então, ele imita a arara, ele imita o gavião, o som do gavião, que é um som bem difícil de se reproduzir. Ele imita o papagaio, ele imita o tucano. Então, a festa fica só o som dos bichos. É cantado, enquanto é cantado, e o povo vai cantando, vai animando, e um grita, outro fala. E, além disso, tem a questão das disputas. Então, as disputas, as rivalidades, é que mantém todo esse conhecimento. A rivalidade dos grupos, seja para correr a tora, seja para jogar a flecha, seja para dançar, seja para ter a melhor festa, é que mantém todo esse elo da identidade. É uma rivalidade boa, é uma rivalidade essencial. Então, essa rivalidade entre os grupos do povo gavião é o que mantém toda essa história de luta, de identidade durante séculos e séculos. E, mais recentemente, porque o povo gavião da terra indígena Mãe Maria, os Cães-Categê, os Paracategeus e a Crante-Catezê, eles são da década de 60. Então, o contato foi a partir de 60. E não tem muito tempo, né? De 60 para 2025, e a língua já está morrendo. E toda essa carga que eu estou falando de conhecimento, de cosmovisão, de história, também corre o risco de ficar na memória, nas escritas, das produções que a gente faz a partir da escola, das pesquisas, porque os jovens... Né? E aí a gente coloca essa responsabilidade que eu não acho justo para os jovens.
Eu não quero transmitir uma responsabilidade para eles. Mas eu quero que eles olhem para mim e me escutem agora. Eu também já fui jovem um dia. E também não dei importância para o que era no cotidiano da comunidade. Quando tinha as festas, eu preferia ficar em casa dormindo. Quando tinha as festas, eu não dava valor para o que a minha avó, minha tia estava falando. O que eu devia fazer, o que eu devia ajudar no fazer do Berarubu. Anos depois, eu tive que fazer o caminho de retorno. Mas isso só foi possível quando eu me reconheci e identifiquei que a nossa essência e a nossa existência não está aqui fora, mas está aqui dentro. Vem daqui para lá e não de lá para cá. A importância da língua, a importância do canto, a importância de conhecer a minha história, a minha identidade, tudo do meu povo, ela tem que surgir daqui. Então, hoje, a gente costuma dizer para os jovens, tem um pé na aldeia e um pé na universidade. Nunca esqueça de onde você saiu. Faça esses dois mundos, entre essas duas conexões, que você vai conseguir manter a sua identidade, trazer retorno para cá. O retorno do conhecimento científico, aliado ao conhecimento tradicional, ela é uma bomba capaz de fazer coisas maravilhosas. Não uma bomba capaz de matar, mas uma bomba de fazer coisas boas. Então, essa implosão e essa explosão de conhecimento é o que vai manter o canto. Eu tenho aqui minha neta, levanta aí, Thalita. Eu tenho minha sobrinha, levanta aí, Naiparé. E tem as outras lá atrás, e elas sabem do que eu estou falando. Ela é a jovem que vai pegar o canto da bisavó dela, tá? Que acabou de falecer. Porque, antes de morrer, chamou todos eles e disse, eu quero que vocês continuem aprendendo a cantar. E tudo que eu ensinei está gravado. A partir do que está gravado, eu acredito que nós temos o norte de manter o canto vivo, o canto das mulheres que morreu com ela, mas que ficou gravada. Isso é bom na tecnologia. Não sei se eu consegui fazer um apanhado, mas é isso que eu vejo, que não existe fortalecimento cultural, não existe identidade indígena se não houver demarcação e garantia de proteção desses territórios. Obrigada. Concita, muito obrigada, né, pela essa aula, né, gente? Privilégio estar aqui, ouvindo diretamente. Tanta coisa, ela trouxe tanta informação, tanto conhecimento, né? Eu acho que cada partezinha da fala dela daria umas horas aqui de conversa, né? Mas eu acho que o que chama muita atenção nessa sua fala, para mim, assim, pessoalmente, é a potência dos cantos e das festas diante de um cenário que quer que a cultura indígena, a existência indígena seja apagada, né? Porque é um investimento do Estado secular para que os indígenas deixem de ser indígenas, sejam assimilados, né? Então, e a força, a potência disso, você vê que isso está, querendo ou não, mesmo que a língua esteja, né, se perdendo de certa forma, a festa continua forte, a rivalidade continua forte, os cantos continuam vivos mesmo para as pessoas que não são falantes, né? E isso também me lembrou muito assim em outros contextos, por exemplo, no contexto Caingangue, onde eu trabalho, lá faço pesquisa com o pessoal, tem muita gente que não fala a língua e está aprendendo a falar a língua na prática dos cantos. Eu conheci uma menina que, em 5 anos, ela se tornou falante por participar do grupo de dança e canto, pela repetição do repertório. Então, essa questão que você coloca do canto ser muito importante na retomada linguística, eu acho que também, em outros contextos, isso faz muito sentido. Nos Pataxó também, lá o pessoal também teve a língua adormecida, e aí a retomada linguística lá também partiu da prática dos cantos. Então, essa potência do canto, da prática festiva, do ritual, acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que olhar com muito, né, com muito cuidado para isso e ver a força, né, disso que a gente está falando, que são as musicalidades, os saberes indígenas dessas práticas, né? Então, obrigada pela sua fala. Agora a gente pode passar para o... Depois a gente abre para pergunta, tudo bem, pessoal? Acho que a gente tem tempo, né, Magda? Vamos passar para o nosso próximo palestrante. Pode ser você, Davi? Então, tá bom, Davi Guajajara. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco aqui da realidade
do meu povo, Tenterrara, Guajajara, da TI Araribóia, território Araribóia, no qual eu venho trabalhando como professor, né? Sou mestre ritual, né? Sou cantor, né? Então, é isso mesmo que a parenta fala aqui, né? Da importância das nossas músicas. Não é diferente no povo Tenterrara, Guajajara também existe ainda os rituais, né, que são bem praticados hoje, né? Festa da menina moça, do rapaz e a festa do mel. Então eu venho trabalhando com isso, com as músicas, repassando para os jovens o que eu aprendi com o mestre Tamoio Vicente Ramoí. Esse foi um grande mestre, né, que ele faleceu há pouco tempo, né, com 115 anos. Né, então, ele foi um grande mestre que deixou um pouco do conhecimento comigo, com meu tio também, que trabalha com isso, né. Então, cada ritual tem um significado diferente. Na festa da menina moça, tem o ritual. Tem um processo que ela tem que passar, né? Desde a primeira comida sólida, ela já veio fazendo esse resguardo, né? Protegendo a vida, né? Então, depois que veio, né, o processo da primeira menstruação, então é feito o ritual, né, chamado Festa da Menina Moça, também conhecido como Festa de Moqueado também, né, porque lá existe moqueado de animais, né, veado, catitu, macacos também, né. Mas que o principal dono do ritual é um pássaro, né, chamado tona. É uma espécie de lambu que já está em extinção lá no nosso território. Então, quando não haver mais esse pássaro, fica bem difícil a gente continuar praticando esse ritual, né, porque vai ficar difícil para nós, devido invasão. Às vezes os pássaros vão se afastando devido à queimada também, né? Então, enquanto não haver uma proteção para o território, então acaba os nossos cantos, nossas músicas de proteção, que na nossa comunidade, né, existe um canto de proteção. Existe também os cantos de proteção para viagem, para caçada. Então, tudo isso existe, né? E na festa do rapaz existe outros cantos totalmente diferentes que é usado na festa da menina moça. Existe o canto de abertura, né? Que os jovens hoje estão se envolvendo também, né? Para não acabar, né, esse conhecimento que os nossos antepassados deixaram para nós. A festa do mel, ela quase foi esquecida, né? Então, em
Em 2007, a gente fez a primeira festa do mel, né? Ela já estava com mais de 25 anos que ela estava adormecida. Esse ritual é o pai de outros ritual que existe, né, na nossa comunidade. Então, desde lá para cá, a gente veio praticando, né? A gente fez reunião com todas as lideranças para que essa festa fosse retomada, né? É uma festa muito grande, né? Então, a gente fez o projetinho para a gente fazer de novo a festa, né? Fazer a retomada. Então, tanto o Damasceno aqui, o meu amigo, o Damasceno que está aqui, ele foi uma das pessoas que ajudou nós, né, nessa caminhada, né? Isso. Então, quando eu comecei a entender, né, sobre a festa do mel, então eu comecei a me envolver mais, né, para que eu pudesse aprender, né, na qual eu aprendi as músicas da festa do mel, né, são muito difíceis, né, muito. Então, no meu projeto de pesquisa, né, que eu tenho graduação, né, sou professor, fui formado em língua indígena, licenciatura intercultural, lá de Goiás, né, Goiânia. Então, através do meu curso, eu aproveitei a registrar os cantos da Festa do Mel. Então, nesse período, eu relatei 75 músicas, que tá relatado, e também a gente está gravando os áudios em cima das letras, né? Para que o aluno aprenda com mais facilidade, né? Então, porque na Festa do Mel, ela tem uma sequência de música, e cada momento tem um momento diferente. Na abertura, são as mulheres que fazem a abertura. Aí, em seguida, os homens fazem, né, o outro canto, né? Que a abertura é feito, que o mel fica armazenado, né, numa casa específica só para guardar, né, o mel. Então, ele leva, basicamente, às vezes, leva o ano inteiro, né, trabalhando com coleta de mel, né, e fazendo os cantos. Todo dia, a anciã tem que estar lá, né, fazendo os cantos, né, debaixo do mel, que o mel ela fica em cima. Então, são coisas que às vezes a gente fica pensando, os jovens de hoje, que muito jovem não quer se envolver, né? Quer aprender a falar português. Não valoriza o ritual, mas a maioria estão envolvidos, sim. E a gente fica muito feliz com isso, né? Com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, na sala de aula com as crianças, né? Então é isso. Isso é muito importante para nós, né? Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Davi. Então, pessoal, eu acho que assim tem muitas questões que a gente pode, né, tá levantando aqui. Eu só queria chamar a atenção para um ponto, né? Cada um chamar a atenção a uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar, da importância extrema do meio ambiente para os rituais acontecerem, né? Os rituais indígenas, eles dependem do pássaro,
eles dependem do mel. O mel, né, indígena não é desse mel que a gente vai lá e compra no supermercado, é uma abelha nativa, né? É uma abelha que tem aqui nas Américas, que inclusive são abelhas sem ferrão, né? Sim. Existem as abelhas específicas para o ritual. Não é Exato. qualquer abelha. Então, e aí, assim, como que vai ter abelha, vai ter mel se não tem floresta, né? Se tem invasão de território, se tem garimpo, se tem madeireira. Então, eu acho que, assim, por uma via, é isso, é a defesa do meio ambiente, do meio ambiente, da floresta para o ritual acontecer, né? Então, esse é um dos grandes argumentos, né, também da defesa do ambiente, do meio ambiente, e, por um outro lado, o próprio fortalecimento cultural e a prática do ritual nos territórios também são uma via de defesa da floresta, né? Então, acho que os dois lados, né? Uma coisa está ligada à outra. Uma é o discurso do meio ambiente, que depende, né, do qual depende a cultura, e a outra cultura, uma coisa não está separada da outra, né? Em resumo, as existências indígenas e as existências dos saberes, dos conhecimentos, das festas, não acontecem sem que o território a floresta esteja em pé, né? Não existe abelha sem floresta em pé. Então, acho que é sobre isso que nós estamos conversando hoje, né? Sobre essa ligação íntima e necessária, e, né, que não tem jeito de ser de outra forma. Não adianta a gente querer ter uma cultura de museu, uma cultura separada da natureza, né? Uma coisa só existe junto com a outra. Então, é por isso também que os povos indígenas, mundialmente, são essa grande voz de defesa da floresta e do meio ambiente, né? Porque a existência é junto com os outros seres, né? Não existe um ser humano, uma cultura humana separada disso que seria a natureza, né? Se você fizer isso, você vai ter elementos que não é da natureza numa outra realidade, né? Exatamente. Vai ter que vir para a cidade, olhar o prédio, fazer uma música do prédio, fazer uma música de coisas que não é elementos da vivência dele. No meu território, por exemplo, nós temos o ritual do PEM, que é o ritual da passagem do jovem para o adulto, e, por muitas vezes, deixa de existir por causa da água, porque ele é feito no período da água, então tem que ter garapé, tem que ter água. Não adianta eu pegar uma piscina de plástico e botar eles dentro para eles ficarem de molho. Não tem nada a ver a relação. Então, tudo tem que estar ligado, né? Água, abelha, humano, tudo tem que estar para existir e continuar sendo produzidas músicas, ou até mesmo para que a gente possa manter essa identidade. É por isso que a gente fala, não existe cultura, não existe música, não existe comida, não existe povo, se não houver demarcação dos povos das terras indígenas e a garantia da proteção desse território. É demarcação e proteção, né? E é isso. E você vê, né, as ornamentações precisam, né, dessa relação, que não é uma relação exploratória, é uma relação, né, de igual, né? É horizontal, não é aquela matança, é outra lógica, né? Mas para isso precisa de proteção e demarcação. Demarcação já, gente, e proteção também. É isso, né? A gente tem que ficar batendo nessa tecla, né? O tempo todo. Porque agora vem esse PL agora, que é uma afronta, né? Para tirar o direito mínimo. Já está ruim, eles querem que fique pior, né, gente? Então, a gente tem que estar muito atento também, né? E os povos indígenas estão lá. Agora, na Marcha das Mulheres Indígenas, estava lá presente, né? A luta com a presença, com os cantos, para garantir esses direitos básicos de existência, né? Mas muito obrigada. Vamos agora ouvir lá os povos do Xingu, povo Aujá, outra relação, né, é um território onde existem muitos povos, né, Acari? Então, se você puder falar um pouco também sobre a importância da música nessa relação, né, entre povos que falam diferentes línguas. Lá no Alto Xingu existem povos que falam língua tupi-guarani, como os Camaiurá, outros que falam, né, Arawak, que são os Yalapiti, o Aujá e outros, né? Então, tem uma relação ali também intercultural muito interessante que acontece, e que a música também tem um papel muito importante, né? Se puder falar um pouquinho também sobre isso. Então,
e relação essa entre cultural entre nós e o povo indígena lá do Mato Grosso, do Xingu, nós somos 16 povos, né? Tem Aruaque, que fala a língua Aruaque, o Auxa, e Merinaco, e Olapiti. Nós somos Aruaque, né? Porque a gente entra, quando a gente faz uma festa, aí a gente entra no grupo, né? Quem fala Aruaque pode entrar, né? E Caribe, e Tupi, e outras, eles falam que eles não vão conseguir falar a língua por Walcha, né? Aí eles têm também a cultura. Ele tem também a cultura, mesmo assim a cultura é um pouquinho mais diferente, né? E lá, e a gente assim, a gente prática, né? Cada ano a gente tem que ter uma dança, um evento grande, né? Para a gente, e os cantores para praticando a cultura, né? Porque lá a gente não tem professores não indígenas, né? Ano atrás que a gente aceitamos para indígena dar aula para nós, né? Quando a gente conseguimos formar como professor indígena, aí a gente coloca como ele educadores indígenas mesmo, né? Para ensinar para falar português e ensinar para falar a língua nossa mesmo, para a gente não perder a cultura, né? Se a gente não falar a nossa língua, a gente também vai perder a nossa cultura. Como é que nós vamos proteger, né? Então, lá nosso preocupante, a gente está muito preocupado com os mais jovens, né? Que mexem muito tecnologia, com celular, fazendo live, assim, postando as coisas. Aquilo que a gente tem que falar para os jovens não fazer aquela coisa ruim entre nosso povo, né? Então, lá, a gente fala nosso filho, nosso neto, falar a língua. Mas até falar a língua, primeiro. Primeiro lugar, a língua. E segundo lugar, preservar o nosso território, né? Se a gente não tiver território e falar a língua, não indígena, acho que ele não vai respeitar nós, né? Ele falar que a gente não fala a língua mais, né? Tudo isso a gente estamos enfrentando lá, a gente tem que falar a língua primeiro e praticar a nossa cultura. E assim, cada aldeia tem que praticar a cultura. Não deixar para trás a cultura. Primeiro lugar, cultura. Falar a língua. Segundo lugar, português. Assim que a gente estamos fazendo, né? E eu não sei, está aqui para frente também, está aqui futuro. E eu não sei como é que vai ser, porque está aqui, porque nós estamos passageiros, né? Tá aqui um dia nós vamos morrer, aí nós vamos deixar nosso neto, né? Como é que eles estão pensando, né? Tudo isso que a gente estamos cravando a nossa música, né? Eu nem cravei música do meu pai, eu cravei na minha cabeça. Eu cravei na minha cabeça porque indígena não existe cravar a música dos cantores. Não existe. Você tem que falar o cantor, você tem que pagar para ele ensinar você. Assim que funciona a nossa cultura, né? A gente, neste momento, a gente nem quebrou ainda a regra, né? Eu vou falar assim, né? Quando os jovens chegam aqui, ô Acari, me ensina, sem pagar nada, ele não vai aprender. Ele não vai aprender. E ele tem que me pagar, né? Não é dinheiro que ele tem que pagar para nós também, ele tem que valorizar a nossa cultura, tem que pagar urucum, cocá, né? Enfeite. Aí, daqui para frente, ele vai ser um cantor, né? Quando eu morrer, aí tem meu aluno também. Ano passado, teve uma projeto, né? Resgate de Canto,
o senhor Alapiti, quase eles não têm nada, o cantor tradicional, né? Por que isso? Porque eles não querem aprender, né? Desde muitos anos, muito tempo atrás, que eles deixaram, eles não aprender ou cantar a música, né, tradicional. Aí o cacique, o deles, me pediu para a gente ensinar ele. Aí a gente fez esse projeto, né? Rescate de canto. Aí foi ter que ir para lá e dar uma aula para eles, né? Para eles aprender a falar português, não português, ou cantar, fazer uma festa junto às comunidades, fazer aquela cantoria que as mulheradas entram junto com os homens também. Aí agora, nesse 2025, já está... Todo mundo já está animado, como eles já têm o cantor já, né? Isso a gente não pode deixar. Eu estou falando dos meus parentes, ela aqui, ele aqui, e pensar isso para falar daqui futuro na escola. Ele pode falar às crianças, aos mais jovens, falar em primeiro lugar a língua. Não pode deixar a língua. Isso me deixou muito triste quando eles falam que eles quase pouquinho, a maioria, a minoria, que eles não falam a língua. Aí me deixa muito triste, porque na minha aldeia não existia ainda, porque a gente fala a língua ainda. A gente fala a língua, minoria não fala português, maioria fala português. Porque é lá difícil para a gente falar, todo mundo, todas as crianças falar a português. A maioria pequenininhas, essas crianças, que ele fala só a língua, né? Aí está aqui para frente, ele vai na escola, aí lá que ele vai aprender a falar um pouco português. Lá que é assim. É muito difícil para a gente perder a nossa cultura. A gente valoriza muito a cultura. É isso. Obrigado. Obrigada, Cari. É importante assim ver cada território tem uma história, né? Cada território teve uma relação da sociedade não indígena, do Estado, né? A gente sabe que em alguns territórios o Estado foi muito cruel, principalmente depois da criação do Serviço de Proteção ao Índio, que foi o órgão indigenista anterior à FUNAI. Ele foi um órgão criado para justamente entrar nos territórios. Era SPI, LTN, Localizador de Trabalhadores Nacionais e Rurais. Então, era para transformar os indígenas em trabalhadores rurais. O objetivo desse órgão indigenista, que esteve muito presente em territórios do sul, do nordeste do Brasil, era justamente a assimilação e o apagamento das culturas indígenas e a assimilação das populações indígenas na sociedade nacional. Isso aconteceu em muitos territórios no Brasil, mas não aconteceu no Xingu, né? Que bom que teve, foi um território protegido. Então, lá, essa coisa da cultura viva, forte. Claro que hoje tem assim a sedução da mercadoria, usando as palavras do grande xamã Davi Copenaua, né? O povo da mercadoria. Isso aí é uma grande sedução para a juventude indígena, né? Porque eles ficam querendo consumir a internet, a celular, as novelas, o tema das músicas, né? Tudo isso gera uma série de efeitos, né, nas novas gerações. E aí tem o efeito do desinteresse. Mas, ao mesmo tempo, é muito bonito ver os coletivos surgindo hoje, né, de retomada dos cantos, das festas, vendo assim, as crianças participarem. E é muito bonito ver também os locais onde esse problema não é tão forte, né? Que a cultura se manteve viva por uma série de questões históricas, geopolíticas, né? Da conformação dos territórios indígenas no Brasil, que cada região a gente tem uma questão diferente. Por isso que a gente precisa conhecer. Por isso que a temática indígena tem que ser obrigatória nas escolas dos não indígenas, porque é toda uma outra história, é todo um outro conhecimento historiográfico, geográfico e epistemológico também, né? Porque são várias formas de conhecer. Cada cultura tem seus
a sua forma de perceber o mundo, né? Por mais que seja, né, que existe um grande nós, né, parentes indígenas, né, que se unem pela luta pelos direitos, principalmente, mas existe uma grande diversidade, né? De cada contexto é um contexto, cada território tem sua história de luta. E em muitos territórios, principalmente no Nordeste do Brasil, a história é de massacre, né? É de invasão, é de aniquilamento. No Nordeste do Brasil mesmo, a gente sabe que, atualmente, houve uma retomada muito forte de territórios indígenas, né? Tem mais de 50 povos, mas teve uma época que tinha 5 povos reconhecidos, e, no mais, era um contexto muito violento, que existiam, assim, as pessoas tinham medo de ser indígenas, né? Em muitos locais. Então, por isso que se deixava de falar a língua, porque havia perseguição. Se deixava de fazer a festa porque havia um preconceito, não só um preconceito, havia uma perseguição, uma violência mesmo. E havia invasão de madeireiro, de fazendeiro. Então, cada território tem seu histórico, e é um histórico, infelizmente, marcado por muita violência, né, gente? Então, só fazendo esse breve comentário aqui, né, que cada território tem a sua história de luta, enfim, e de festa também, né? As histórias indígenas é de guerra e é de festa. Tem uma grande autora que vale a pena conhecer também, que é a Beatriz Ferroni Moisés, que ela fala muito sobre isso, que para os indígenas é muito importante a festa e a guerra, né? As duas coisas fazem muito sentido para as existências. Então, eu posso passar para as perguntas para o pessoal? Se vocês quiserem colocar perguntas, gente, eu acho que agora é o momento da gente fazer essa leitura aí do bate-papo. Perguntas, comentários. Parabenizar por essa mesa, por essa roda de conversa, muito feliz, falando de música, que traz também elementos da luta, né? Porque todo o contexto da luta indígena tem envolvido também pela festa e também pelos cantos, né? Então, parabenizar o Davi, o Cita, a Cari, por terem trazido para nós elementos tão importantes, né? Suas culturas, né? Em relação à questão da música. Davi foi testemunha, se torna um movimento muito bonito que teve em 2007, né, na terra indígena do Brasil, com a Araribóia. Foi exatamente a retomada da Festa do Mel, né, Davi? Depois de mais de quase 30 anos que a Festa do Mel não era realizada pelo povo Temperara, né? Então, Davi é de uma geração de jovens, né, há quase 18 anos que isso aconteceu, quase 20 anos, de jovens que se interessaram em aprender do Tumui, né? Tumui Chicão, que já nos deixou, Tumui Vicente, Tumui Abrão. Eu vi aqueles jovens, Davi, o Toninho, o Milton, o Fred, tantos outros, né? Silvio, tantos outros que tiveram o interesse de aprender cantos que não sabiam, não conheciam, apenas esses Tumuis mais anciãos conheciam. E o Davi, ao longo desses quase 20 anos, vem ensinando para outras gerações, que é importante também, esses cantos da Festa do Mel. Fez uma graduação, lá no Goiás, Federal do Goiás, que fez um levantamento, né, de músicas, mais músicas ainda da Festa do Mel. Eu queria que ele comentasse um pouco sobre essa trajetória dele enquanto jovem aprendiz, né, daquelas rodas de conversa com os Tumui, horas e horas ouvindo os Tumui, né. Eu presenciei esse movimento interessante. Tá? E para a Concita, eu queria que ela falasse um pouco do intercâmbio que eu presenciei também lá na terra indígena Mãe Maria, através de um movimento que é chamado de um festival cultural, que é a Festa da Castanha, né? E onde ali agrega diversos povos, principalmente do povo de Guaratimbira, G, né? E foi a primeira vez que eu ouvi os cantos lá com os CKTG, foi um momento de encerramento de um luto, onde tiveram povos que participaram, né, desse momento de encerramento de luto. Povos como os Gavião do Maranhão foram para lá, fizeram esse intercâmbio, fizeram a última cura de Tora com o CKTG, né, e eu acho que, não sei se continua ainda esse movimento, esse intercâmbio dentro desse festival, que é o Festival da Castanha. E
Queria parabenizar mais uma vez a todos. Aquele momento lá, para mim, foi um momento muito importante, né? Aprender com os tambores, os cantos, a importância de cada uma delas, né? Então, foi maravilhoso demais. Quando a gente fez a retomada, né, foi difícil nós chegar nesse momento, né? Quando a gente falou que queria ver, né, acontecer a festa também. Porque assim que eu me entendi, né, eu nunca tinha visto, né? Eu estava com mais de quase 30 anos que ela estava adormecida. Não é que ela estava esquecida, né? Ela estava adormecida. Ninguém estava mais lembrando, né? Então eu como professor, né? E o Silvio na época lá, ele era diretor da escola, eu trabalho com ele, né? Sou professor de língua, né? Eu ensino a língua. A qual o Ezequiel está aí, o cantor que veio comigo, está ali o diretor adjunto lá da escola na qual eu estou trabalhando, né? Então a gente está trabalhando exatamente com isso, para que os jovens, as mulheres, né, tenham conhecimento também desse ritual, né? Aí quando a gente falou na festa do mel com o mestre, aí ele falou assim, não, a gente não pode falar festa do mel, né? A partir da hora que você fala na festa do mel, você tem que fazer a realização, né? Porque já está falando de realizar. Então não pode estar falando esse ritual, porque ela está muito tempo parado. Ninguém mais praticou, né? Então a gente foi atrás de ajuda, né, para que a gente pudesse realizar, né? Então a gente nessa luta lá, aí aparece o Damasceno aqui, o nosso amigo, né? Então ele ajudou nós, alguma coisa ele conseguiu para realizar também lá junto com nós, né? Algum recurso, assim, sabe, que naquele tempo as coisas eram muito difíceis para nós, mas que a gente conseguiu, né? A gente convenceu o mestre, né? Então a gente conseguiu as coisas e levou para ele. Tomou, e a gente quer aprender mesmo a festa, né? Então a gente levou toda a despesa, né? Porque é uma festa muito grande, junta muita gente, né? O território inteiro. Aí quando ele falar para nós, quando acontecer, quando estiver acontecendo um ritual desse, o território todo tem que parar. Que todo mundo tem que participar, porque esse ritual é que trouxe a origem de todas as outras festas, né? Ele falou para nós, não, tudo bem. É por isso que nós quer fortalecer ela, porque não quer que ela acabe, né? Um ritual tão bonito, tão maravilhoso, né? Então, lá na aldeia a língua é muito forte ainda, né? Os cantos, né? Alguns jovens, na qual eu falei anterior, que alguns não querem, mas a gente está trabalhando para que eles também venham conosco aprender. Que a gente também está fazendo a escrita, né, na língua, os cantos, as histórias, para que a gente utiliza a tecnologia de uma forma, né, bem aproveitosa, né? Não fazendo outras coisas, né? Então o nosso sonho é fortalecer mais, né? Que o jovem se envolve muito hoje. Aqui tinha um pequenininho cantando com nós, então esse lá ele é um futuro mestre, né? Que
para isso ele já está acompanhando nós, né? Então, é isso, pessoal. Isso que foi muito difícil a gente chegar lá, mas hoje a gente está bem forte no nosso ritual, né? Obrigado. Parabéns aí ao Davi, parabéns aí nosso parente João, né, João? João é um parceiro, é um guerreiro. Toma conta do museu, João? Mais ou menos, né? É. Então, João João é da luta junto com a gente. Bom, pessoal, nós, principalmente as lideranças mais jovens, está sempre buscando alternativa e estratégia de como reafirmar, né, e como manter essa identidade, como trazer esses jovens, trazer os jovens sem obrigá-los, sem forçar. Tudo forçado não presta, né? Tem que ser uma coisa boa. Tem que, como eu falei, tem que vir de dentro. Então, o Festival da Safra da Castanha, que já é realizada, está na 12ª edição, 12ª edição, ela, na verdade, nasceu do nome realmente que identifica o gavião do estado do Pará. Os gaviões, eles foram muito... sofreram muita violência pelos castanhais que eles tinham. Então, eles trabalharam como escravo muito tempo para a FUNAI, para o SPI. Eles colhiam as castanhas, a FUNAI levava, vendia e dava para eles o fumo, o cigarro, a cachaça e só. Machado e algumas coisinhas. Grandes produtores de castanha, compradores de castanhas do Pará, como os Mutrans, né, e a própria indústria de Belém, levavam todas as toneladas de castanhas do povo gavião. Então, por muito tempo, eles foram escravos, realmente, do sistema que era para proteger e trazer retorno, era o que exploravam eles. Então, quando foi em 2012, 2011, a gente pensou de fazer um intercâmbio e trazer nesse intercâmbio vários povos da mesma linguística, do tronco linguístico do Macro-G. Quais são eles? Gavião do Maranhão, os Canela, os Craô, né? Os Xerente. Então, são pessoas assim que conseguem se entender porque têm mesmo tronco linguístico. E se assemelha nas práticas esportivas. Correm tora, né? Jogam flecha. Isso foi um desafio trazê-los, porque exige logística, exige alimentação. Então, o primeiro festival que aconteceu, ele foi bem pequenininho. Nós trouxemos só o Gavião do Maranhão, nós trouxemos Canela e os Craú. Na segunda edição, isso foi aumentando. Hoje, o Festival da Safra da Castanha, Joana esteve lá, ele está tornando um festival, e a gente chama festival. Não, nós ainda estamos pensando qual seria o nome que identificasse isso. Porque festival dá a entender um outro sentido, né? E o sentido, na verdade, é Paraticoi, né? A Mediquinha Paraticoi quer dizer assim, a colheita da safra da castanha, que é um marco dos gavião. Então, é no início do ano, a castanha começa a cair lá no final de novembro, janeiro, fevereiro, março, e março já termina ali a safra da castanha. Então, trazer os parentes que ainda falam, que ainda têm 100% da língua, para que os nossos jovens tenham relação intercultural com esses povos e não tenham vergonha de falar. Os jovens, hoje, eles têm vergonha de falar na língua porque vão falar errado. O estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele não fala bem, né? Ele fala errado e a gente acha bonitinho, vai lá e corrige. Mas um parente falando na língua errado, ele torna-se risada para os demais. E isso tolhe ele, isso faz com que ele tenha vergonha e não queira aprender. Então, essa forma do intercâmbio foi uma forma de fortalecer os grupos étnicos do mesmo linguístico, né? Tronco linguístico. E o festival hoje, na verdade, ele está agregando cada vez mais outros parentes. Então, no último festival, que foi esse ano, a gente recebeu mais de 1.000 indígenas dentro do nosso território. Foi uma festa muito grande.
A passagem que o João traz, que houve o luto, que houve participação do Ambrósio, inclusive, né? Que ontem, vendo ele cantar ali, me emocionei demais, porque ele tem uma relação muito forte comigo, é que no Festival da Safra da Castanha, no evento do Festival da Safra de 2018, eu perdi um irmão na festa. Já estava toda a festa estava já no 4º dia, quando houve um acidente e ele veio a falecer, ele veio a óbito. O pessoal estava lá, o Ambrósio estava lá, o pessoal do governador do Maranhão estava lá. Então, a festa foi interrompida e, naquele momento, todos ficaram de luto. Todos ficaram de luto. Tanto o Gavião do Maranhão quanto o Gavião do Pará. E todos que estavam ali ficaram de luto. E o luto, ele não pode, você não pode dar sequência na sua vida se a família não liberar você. Se não houver o ritual do luto. Se não houver, né, toda aquela passagem para te liberar. Então, como o Gavião do Maranhão estava lá, eles voltaram para o Maranhão. E 1 mês depois, ou foi 2 meses depois, eles tiveram que voltar para o nosso território para fazer o encerramento, porque eles precisavam seguir a vida deles aqui também. Mas eles estavam presos lá no luto. Então, houve esse intercâmbio de luto. Foi a primeira vez na história que a gente viu isso entre os grupos. De um grupo de estar num estado, ter que ir para outro estado para poder ser liberado, para fazer suas atividades normais de caça, pesca e seguir a vida, né? Então, o Ambrósio, ele, como cantor, ele foi esse papel do cantor muito importante, porque ele que fez o canto fúnebre, né, do povo do Gavião, do Maranhão. E foi assim muito, para mim assim foi algo que, claro, né, eu estava de luto, mas que marcou a minha trajetória de luta enquanto mulher indígena, de ver que a música, ela tem todos os sentidos em todos os momentos, como você falou, né? A guerra, ela também é fundamental para manter a história. O luto também é fundamental para manter a identidade. No luto também a gente aprende, no luto também a gente consegue ter identidade, a gente consegue ter essa relação social. Porque o luto, ele não é só o chorar por chorar, é o pagar que o parente falou. E esse pagamento não é o monetário, é o pagamento de reconhecimento que o dinheiro não pode comprar. Então, todos aqueles que choram com a gente tem, enquanto família, que pagar. E alguém chorar com você, quanto maior o presente, maior o reconhecimento pelo choro dele. Então, antes se pagava com canoa, né, se pagava com caça grande, veado, anta. São animais caríssimos dentro de um território. Então, se você recebe uma anta, significa que você está sendo bem recompensado por aquilo que você sentiu. E esse sentimento só consegue entender quem é do povo, porque quem é de fora vai entender que você está pagando choro. Ah, eu vou chorar agora porque alguém vai me pagar. Não. É um sentimento da família de reconhecer que você também estava de luto. Então, foi um momento muito importante para nós. E ficou marcado na história, isso está registrado. E o Ambrósio, para mim, assim, ele é um dos cantores. Eu sei que ele está doente agora, mas assim, eu tenho uma dívida impagável com ele, né, nesse encerramento do luto. E para nós que somos do povo Gavião, do Pará, ficou assim marcado esses dois encerramentos, porque nós encerramos o luto para eles. Eles voltaram para o Maranhão, para a aldeia deles, e seguiram a vida. E nós fizemos o encerramento do luto do meu irmão 1 ano depois. No outro Festival da Safra da Castanha, em 2019, a gente fez o encerramento do nosso luto para o nosso povo, para nós continuar seguindo a vida, né, com aqueles que se foram. Então, foi um intercâmbio assim, muito importante. Festival da Safra da Castanha, quem quiser, ela acontece sempre, não acontece mais em março, por causa da morte dele, então a gente faz em abril. A gente escolhe um dia e a gente faz no mês de abril. Então, o Festival da Safra da Castanha ele acontece todos os anos no mês de abril, lá no território. Estão todos convidados. É um intercâmbio muito importante, que tem fortalecido todas as etnias que vão, porque há disputas, né, entre eles, entre os grupos. Há as danças, há os cantos, e cada vez que um entra dentro da arena, ele tem que trazer uma história do seu povo, o que aquele canto representa, o que eles estão apresentando, o que aquela dança representa, Então, assim, ele traz toda uma... Aí você vai pesquisar. E a gente tem descoberto o seguinte: cada festival da Safra da Castanha, alguém quer trazer algo que já não está mais
acontecendo, como o parente falou, né? 30 anos sem fazer a festa da abelha. Lá no nosso território, as pessoas vão buscar com os mais velhos. O que não está mais acontecendo, qual é a pintura que já não existe mais, qual é a dança que não existe mais, qual é o canto que não existe mais para apresentar lá na arena. E aquele que melhor foi em busca do passado e trazer para o presente e conseguir trazer e representar ali é o vencedor. Tá? Então, dentro do nosso território, por exemplo, tudo parte a partir da nominação. Toda a ligação social do povo gavião da terra indígena do Mãe Maria, ela tem uma relação através do nome. É o nome que liga você a sua madrinha, o seu padrinho, quem vai colocar seu nome, para quem que você vai correr, para quem que você vai cantar, para quem que você vai dançar. Então, lá no nosso território, por exemplo, hoje, dos 4 clãs, que é Arraia, Peixe, Lontra e Puraqué, o Puraqué está morrendo. Por quê? Porque os nominadores desse clã estão morrendo. São os mais velhos. Então, não tem muito mais o clã do Puraqué. Então, a gente não pode dizer, tu vai ser Puraqué, coloca o nome, não. Vamos buscar agora, fazer um levantamento de pesquisa para saber se tem alguém da família do Puraqué para tentar resgatar esse 4º clã. Então, é uma coisa assim que é muito interessante, porque com ele vem a pintura dele, vem um canto dele, vem toda uma familiar dele. E isso é importante através das festas. Obrigado, João, por ter lembrado, tá? Obrigadão mesmo. Obrigada, Concita. Pessoal, acho que a gente está aqui tendo que finalizar pela continuidade das atividades. Acho que a gente podia, o Acari, dar uma última palavra para a gente, Acari, para a gente finalizar essa roda de conversa. Agradecer aqui a escuta atenta de todas, todos. E essa mesa incrível, né, que a gente teve a oportunidade de ouvir aqui hoje. Se o Acari também quiser terminar trazendo um pouco do seu canto para a gente sair. Então, chave. eu fico muito feliz, né, estar com meus parentes aqui, o Tavi ali também. Nós somos mestres de canto, né? E tem Joana aqui também, ela é o cantora, né? Ela é também indígena, né? Eu fico muito feliz e estará com vocês aqui. Então, neste momento eu vou cantar. Nessa época, plantio que para nós, o povo indígena lá do Xingu, e importante para a gente animar a nosso plantio de mandioca, né? E chama cucurra. Cucurra significa lagartixa, né? E lá, quando na época de plantio da roça, e você tem que cantar e levar seu rama de mandioca indo para a roça, né? Aí, para ter muito uma planta para nascer bem assim, para não queimar, para não morrer, né? Então, esse canto que a gente prefere cantar nessa época também, né? Falar assim, he, he, wakotite pene, olehi, wakotite pene, olehi, olehi nato, olehi, olehi, wakotite pene, olehi, wakotite pene, olehi, olehi nato, olehi, olehi, he, he. Assim, né? Você vai cantando, indo para a sua roça, para você ter uma mandioca boa, forte. Isso que a gente leva daqui para frente, a gente nunca vai perder esse canto. Obrigado.